Olá, eu vou dar início à demonstração do Skya, que é sigla para Software Composition Analysis com IA. Se trata de uma GitHub Action que faz revisão de código inteligente de ponta a ponta, desde pull requests, então ela pode ser integrada a pipeline CI/CD, até scan de repositórios inteiros, sempre identificando vulnerabilidades e sugerindo correções. É importante ressaltar que o Skya em si, ele não possui servidor nem banco de dados. Ele, na verdade, vai rodar dentro de um runner do GitHub e serve como uma ponte entre o provedor que o desenvolvedor escolher e o código. Aqui há um exemplo do modo PR, onde o desenvolvedor ele deixa vazar um fallback que explicita o valor da secret. Então, o Skya ele gera um alerta crítico e também nos informa qual a Common Weakness Enumeration associada a essa vulnerabilidade. Já no modo full, que faz o scan do repositório inteiro, é gerado um relatório similar a isso, com um total de achados, a criticidade desses achados, onde foi que eles foram encontrados, bem como sugestões de correções. Essa action, então, ela possui dois modos. O modo de revisão do pull request, que ele não tem acesso ao código do repositório inteiro. Nesse modo, a IA ela só vai ler o diff, enquanto que no modo de scan do repositório inteiro, a IA vai ter acesso ao que for permitido e pode ser configurado para rodar toda vez que alguém fizer um push numa branch específica, ou ser agendado, ou ser gatilhado manualmente. Essa facilidade em customizar, ela vem muito da natureza do GitHub Action. Então, aqui nós temos um exemplo de como seria o .yaml do modo PR, do modo full, dos dois. Há somente dois parâmetros que são obrigatórios, que são o token da API e o model, a versão do model. O token, ele não fica explícito, ele é importado do ambiente de secrets do GitHub. Mas, além desses dois parâmetros, existem muitos outros que podem ser customizados pelo desenvolvedor, como a temperatura, é, quais arquivos não vão ser enviados para IA de modo algum, e se por acaso o desenvolvedor ele tiver regras próprias de code review, ele pode fazer um override do prompt do sistema, totalmente customizável o comportamento dessa ferramenta. Essas são algumas das vantagens. Nós do Skya não armazenamos os dados dos desenvolvedores que queiram integrar essa GitHub Action nos seus repositórios. Tudo é enviado para a IA escolhida, para o provedor escolhido. Inclusive, esse provedor ele pode ser self-hosted, desde que seja OpenAI-like. E no modo PR são feitas sugestões de correções como comentários inline, como se fosse outro desenvolvedor sugerindo. Também são gerados relatórios no modo full e os achados eles passam por uma validação dupla. Isso faz parte da estrutura da ferramenta. Agora vamos então implementar essa ferramenta em um repositório. Para isso, eu vou usar o .yaml que contém ambos os modos. Vou copiar e colocar no meu repositório que eu desejo integrar essa GitHub Action. Lembrando que, por ser uma GitHub Action, eu preciso obrigatoriamente adicionar esse .yaml dentro de .github/workflows. E esse daqui é o repositório que eu vou verificar se está vulnerável ou não. É uma API feita em Flask. E a primeira coisa seria colocar aqui o .yaml. Para isso, eu vou usar o CodeSpace, que simula o VS Code. Aqui vou adicionar o GitHub. Eu estou na branch principal, não estou criando uma PR, Workflows. Skya YAML. E nesse momento que
eu adicionei o .m, eu vou personalizá-la. Então, eu quero que esse workflow se chame só Skya. Eu vou tirar esse agendamento. Eu quero que ele rode manualmente, isso está certo. E aí aqui eu tenho o modo pull request e o modo full scan. No modo full scan, eu quero que em vez do GPT-4 ele use o GPT 5.5, afinal o modo scan só vou rodar de vez em quando. No modo pull request, ele precisa de permissão para ler e escrever em pull request, enquanto que no modo full scan ele precisa navegar pelos arquivos, é por isso inclusive que ele puxa o actions do próprio GitHub. Então vou subir essas modificações add.yml e sincronizar para atualizar o remoto. Então, aqui na seção de Actions já aparece o Skya, porque aqui já foi incluído o .github Workflows. Mas se eu rodar, vai falhar. Por quê? Tem um ponto aqui que é muito importante, é o import da secret, que eu preciso configurar no repositório. Então, eu venho aqui em Settings, Secrets and Variables, Actions, e já está adicionado. Mas se não estivesse, eu precisaria criar essa secret. É bem simples. Aqui entra o token da OpenAI, por exemplo. Então, já posso rodar. Como ele vê que é permitido, o Workflow Dispatch, que está aqui, ele permite que seja gatilhado manualmente. E como está usando o GPT-5, que é bem pesado, demora um pouco essa análise. Eu vou pausar o vídeo e voltar quando tiver terminado. Já volto. Voltei, finalizou o scan. Então, na aba mesmo do job, ele gera o relatório. Foram encontrados oito vulnerabilidades. Então, crítico, injeção de comando, shell igual a true, chave secreta hard-coded, path transversal, SQL injection, credenciais padrão, então admin, example, 1, 2, 3, SQL injection, ausência de autorização, hash de senha inseguro, ele está usando o MD5. Esse é o formato do relatório no modo Full Scan. Para demonstrar o modo PR, eu vou fazer uma alteração que tenta mitigar o erro, mas acaba piorando as coisas. Para isso, eu preciso criar uma nova branch. Então, eu vou chamar essa branch de feature new hash. Então, eu vou tentar mudar aquele hash inseguro, o MD5. Vou pesquisar aqui MD5. E em vez de usar MD5, eu vou usar o hash do próprio Python, que é inseguro. Então, pensando em estar consertando o problema, eu continuo, o problema continua. Change hash. E aí ele já pergunta se eu desejo fazer o pull request. Vou criar esse pull request. No momento que eu criei, ele começou a fazer um chamado ao Skya. E o Skya, ele... Ups, deixa eu abrir aqui o pull request por aqui. O Skya, ele gerou um alerta que continua inseguro. E ele também deu uma sugestão de como melhorar isso. Então, é assim o modo PR.